Boa noite, lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje o tema é prioridade. E pensa num negócio difícil de entender. Tá, e aí assim, o tema é realmente, você sabe ser prioridade? Esse é o tema geral da nossa live hoje. E aí você pode estar se perguntando, nossa Camila, mas por que você resolveu falar disso, né? O que é que a gente tá, por que você veio? Você sabe ser prioridade? Minhas queridas, meus queridos, se tem um assunto que é recorrente por aqui na minha clínica, é justamente isso. Pessoas que não sabem reconhecer as suas necessidades, que têm dificuldade de se colocar como prioridade. E aí, como essa é uma demanda que eu vejo que é cada vez mais recorrente, surgiu dentro de mim o desejo e a necessidade também de trazer esse tema como prioridade para nós. Boa noite, Laurinha, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Espero contribuir que faça sentido o roteiro do papo de hoje. Bom, a hora que a gente começa a falar, tá, você sabe ser prioridade? Eu queria que a gente começasse a esmiuçar melhor o que significa prioridade. Afinal de contas, às vezes a gente nem sabe conceituar, definir o que significa algumas questões que são importantíssimas para a construção, né, do nosso autoconhecimento, para estruturar a nossa saúde mental. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas definições do que seria a palavrinha prioridade. Bom, o que é prioridade? Condição do que é em primeiro tempo, em primeira ordem ou dignidade. Então, a condição do que é primeiro, né? Condição do que está em primeiro lugar. É a possibilidade legal de passar à frente dos outros, né? No caso de pessoas idosas, gestantes, com deficiência, enfim, é aquilo que vem primeiro, né? A palavra diz prioridade, é aquilo que vem primeiro. E aí você já pode estar se perguntando, tá, mas como é que entra essa história de eu ser prioridade? Como é que entra essa história de eu não saber ser prioridade? Bom, quando eu encontro dificuldades em ser prioridade, já fica para mim algo muito nítido, é como se chegasse primeiro. É alguém que está vivendo muito no piloto automático. O modo automático o tempo todinho, sabe? Chega uma tarefa, chega uma missão, chega uma demanda, você vai lá, dá conta daquilo ali e cumpre o protocolo, certo? Então são pessoas, não são pessoas que têm dificuldades de fazer o que precisa ser feito, de dar conta daquilo que é exigido dela, né? Não, são pessoas que realmente fazem o que precisa ser feito. Tanto que, né, é justamente isso. Estão sempre no piloto automático. Oi, Suzy, tudo bem, linda? Quanto tempo eu não te vejo? Esse negócio de estar no piloto automático, minhas lindas, implica em padrões de repetição sem o menor nível de consciência. Ou seja, sabe, o todo dia ela faz tudo sempre igual. Você repete uma série de coisas, seja da sua própria rotina, seja que você trouxe da rotina de outras pessoas, da sua história, da sua família, né? Aquele legado que foi depositado em você. E você vai repetindo isso sem muita consciência, sem trazer muito para o agora, sem trazer e aplicar naquilo que de fato é o que você está demandando ali, aquilo que de fato é o que você está vivenciando, né? Então implica numa repetição de padrões com pouquíssimo nível de consciência. Sabe aquele negócio que não sei, tô só existindo? Tô só vivendo? Bem por aí. E aí olha só a sutileza disso. Porque às vezes, e eu fiz isso, tá? Eu pesquisei aqui no Google, quando eu precisei prioridade. Gente, tem 4 dicas, tem 14 dicas, tem 10 dicas para saber eleger prioridade. Então, o que não faltam são receitas e roteiros para te ensinarem a organizar suas prioridades.
Mas no meio disso tudo, ninguém te notifica de que você precisa ser prioridade. De que você precisa estar lá no topo da lista dessas prioridades. Se não, se você não for prioridade, se as suas necessidades não forem devidamente atendidas, acolhidas e escutadas, provavelmente você vai encontrar dificuldade de gerenciar e administrar as prioridades que chegam até você. Uma vez que eu não estou bem cuidada, que eu não estou bem atendida, que existem lacunas no meu autocuidado, na minha percepção de mim mesma, é muito, muito desafiador gerenciar as prioridades que chegam a mim. Ah, Camila, do que você está falando? E aí entra, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em administrar o trabalho, ou administrar as relações familiares, ou administrar as relações com os filhos, porque está sempre no nível do muito. É muito, 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 muito. Tudo é prioridade. Você não consegue, peneirar, nem equilibrar, nem passar na balança. E isso acaba sendo reflexo dessa dificuldade de compreender que é você quem executa essas prioridades. E aí vai num boom de intensidade muito grande para lidar com as coisas. Sim, é importantíssimo dicas e sinalizadores de como você pode administrar e identificar melhor as suas prioridades. Mas de nada adianta se você não aprender a se colocar como prioridade. Tá, do que é isso que eu tô falando? Olha, o equilíbrio das nossas relações, do nosso posicionamento, do nosso ser no mundo, ele é um reflexo do amor que eu tenho por mim mesma. O equilíbrio da Camila no trabalho, na família, nos amigos, na alimentação, seja no que for, ele é um reflexo do amor que eu tenho por mim mesma. E se esse amor não está bem expresso, não está bem calculado, não está bem dosado, o equilíbrio falta. Se falta equilíbrio, não existe prioridade. Não sei se estou conseguindo me fazer clara, sabe, nessa linha de raciocínio, né? Então, a primeira coisa, amor próprio, amor por mim mesma, me reconhecer como importante, me reconhecer como peça-chave dessa grande máquina que se movimenta e que faz e que acontece, esteja onde eu estiver inserida, tá? Sem amor a mim mesma, eu não consigo entender que eu sou prioridade. E aí, onde é que esse reflexo desse amor próprio é entendido como prioridade? É onde eu reconheço o meu valor, é onde o meu merecimento, aquilo que eu entendo que eu mereço, está bem estabelecido e, principalmente, é onde as minhas necessidades estão claras para mim e estão sendo atendidas. Então, veja bem, valor, merecimento e necessidades, né? Vou começar de trás para frente aqui, necessidades. Às vezes eu faço essa pergunta, né? Nossa, mas então tá, quais são as suas necessidades? A pessoa não sabe me dizer, mas ela sabe me dizer a necessidade do marido, dos filhos, da mãe, da vizinha, do chefe, daquela amiga, daquela pessoa que ela ouviu falar, enfim, ela consegue elencar as necessidades de um monte de gente, mas não consegue trazer quais são as suas necessidades. E aí, quando eu vejo, nossa, se eu não tô sabendo quais são as minhas necessidades, possivelmente a minha percepção de valor e de merecimento também estão alteradas. E as nossas necessidades, elas variam, né? Elas são mutáveis. É de acordo com o tempo, é de acordo com aquilo que eu estou vivendo, é de acordo com o que eu estou experienciando. Às vezes a minha necessidade é de sono, às vezes a minha necessidade é de comer melhor, às vezes a minha necessidade
é de um tempo comigo mesma. Às vezes a minha necessidade é de um passeio, às vezes a minha necessidade é de fazer algo que eu gosto muito, seja ler ou seja ir fazer as unhas, né? Às vezes a minha necessidade é a de ser escutada, de falar e que alguém me escute, né, e me reconheça. Enfim, são tantas necessidades, e aí eu convido você já a refletir sobre as pessoas que você ama, sabe? Aquela pessoa que você gosta muito, ou aquela amiga, ou aquela irmã, ou aquela companheira que você viu, nossa, mas fulana precisava era disso. Porque nós temos isso na ponta da língua, né? A fulaninha precisava era daquilo, sabe? Nossa, ela precisava de mais tempo com ela. Ah, a fulaninha precisava colocar mais limite nos filhos. Nossa, mas é porque a fulaninha estava precisando trabalhar menos, né? E a gente tem esses roteiros muito prontos para o outro, mas não tem pra gente. E aí, o me entender como prioridade precisa passar pelo reconhecer as minhas necessidades. Porque se eu não reconheço as minhas necessidades, elas nunca serão prioridades. Nunca vão ser prioridades. E aí eu te trago uma reflexão, né, de por que é tão difícil para nós nos vermos como prioridades. Principalmente para nós mulheres, né? Por que é difícil a gente se ver como prioridade? Por que a hora que eu digo, tá, você fez tanta coisa para tanta gente, tá tão elencada, e o que vai ser para você? A resposta é, ai, se der tempo, ai, se for possível, ai, se o dinheiro der. E aí a gente coloca tanta justificativa, mas tanta justificativa, sabe? Principalmente no tema, não, se der tempo eu faço. Aí das 24 horas do dia eu fiz um monte de gente, eu atendi uma porção de necessidades de terceiros, não atendi as minhas, porque se der tempo, né? Por que a gente tem essa visão? Por que nós nos colocamos nesse lugar? Eu acho que tem questões culturais e sociais muito arraigadas nisso aí, assim, ó, que estruturam a nossa maneira de nos colocar no mundo, né? Então, isso era até a tarefa de casa da escola da Beatriz hoje. Eu falei, olha, até a tarefa de casa da menina tá me dando notícia, né? Lá era a historinha de como eram as atividades domésticas, né? Então, aí era a avó contando pra netinha, né, como é que era na época dela e fazendo a netinha refletir, nossa, e na sua época, como é que é? Aí a vovó falava, não, a vovó até trabalhava fora, sim, ajudava em casa, mas as tarefas domésticas ainda estava lá no livro, eram obrigações só das mulheres, né? Aí hoje as tarefas domésticas lá na sua casa já são divididas entre você, a mamãe, o papai e o seu irmão. E aí a historinha no livro contava assim, né? Então veja como culturalmente a gente já vem um pouquinho com essa ideia de que temos que dar conta de muita coisa. Ou de que, inclusive a palavra, eu achei pesada a palavra, era umas tirinhas assim, sabe? Inclusive com a palavra minha obrigação. Mas é porque era a minha obrigação fazer. Nossa, mas isso aqui é minha tarefa, isso aqui é minha responsabilidade, né? Então a gente já tem essa estrutura social e cultural que nos coloca no lugar de fazer muito para o outro, né? É como se a gente tivesse realmente sempre na posição de servir, né? A mulher está sempre na posição de servir, né? É claro que eu entendo que isso é uma característica do feminino e uma característica importante de ser cultivada, de ser lembrada, mas ela precisa passar pelo cuidar de mim e às vezes não passa, porque a hora que a gente vê uma mulher que se coloca como prioridade antes dos filhos ou da casa, por exemplo, ela é vista como que lindas, como egoísta. Nossa, fulana é tão egoísta, só pensa nela. E a gente que fala isso, tá? São acusações que nós mesmas vamos presenteando as outras, né? Então a gente coloca muito que é egoísta, ou vem carregado de muito sentimento de culpa quando eu paro toda aquela estrutura organizacional lá de tarefas para dedicar para mim um tempo,
ou para fazer aquilo que é importante para mim, sabe? E aí isso vem trazendo para nós culpa, cobrança e aquele movimento sem fim de querer carregar o mundo nas costas, de se sentir responsável por carregar o mundo nas costas, né? E aí veja como isso dentro de uma mentalidade que vai sendo repassada para nós, né? Vai nos distanciando de nos entender como prioridade. E aí eu volto naquilo que eu disse lá no início, né? De compreender o meu valor e o que eu mereço. Ficou tão embaçado, tão ofuscado, que a gente não reconhece o nosso valor nem o que nós merecemos. Portanto, é difícil nos ver como prioridades. É difícil nos aceitar como prioridades. Né? Mas de nada adianta meu discurso aqui de tentar te convencer do porquê você não se vê como prioridade se você não começar a entender o outro lado. Por que é importante você se priorizar? Por que é importante? Tá? Nós, nesse lugar de cuidadoras, de genuínas cuidadoras, precisamos compreender que cuida bem quem está cuidado. Faz bem quem está disposto. Entrega com qualidade quem está bem nutrido. E se eu não proporciono para mim mesma momentos e oportunidades onde eu me sinta bem, onde o meu valor é reconhecido, onde eu sinto que eu mereço aqueles momentos, onde as minhas necessidades estão atendidas, de fato eu vou fazer muita coisa e naquele piloto automático. Mas a qualidade daquilo que eu faço vai sim ficar alterada. Ou eu vou fazer bem feito, porque missão dada é missão cumprida e eu vou fazer aquilo de uma maneira bem feita, né? Mas eu vou fazer aquela pessoa chata, resmungona, que fala que tudo olha só aqui o tanto de coisa que eu fiz, né? Vai faltar amor. Vai faltar o fazer de maneira genuína. Vai ficar no campo das obrigações e não das responsabilidades, não das minhas competências, não daquilo que eu desejei fazer pelo outro. É muito daquele lance lá do avião, né? Que você precisa colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois acudir os outros, para depois cuidar, né? Ainda fala lá no avião, né? Coloque a máscara primeiro, antes de colocar em crianças e idosos, né? Essa é a fala lá. E é isso. Se me faltar oxigênio, de nada adianta eu querer colocar a máscara em você. Que eu vou colocar essa máscara de qualquer jeito, que eu não vou conseguir te acudir, porque eu não vou conseguir conter a situação lá de crise, né? Eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro. E aí eu te pergunto, qual é a sua máscara de oxigênio? Qual é a sua necessidade? O que para você é fundamental que não está sendo feito? Olha, e nesse discurso que eu disse para vocês no início, que é o que me fez trazer esse tema hoje, fica muito assim, eu fiz tanto pelo outro, então eu espero que o outro adivinhe o que eu estou precisando e venha fazer para mim. Ai, eu fiz tanto, olha o tanto que eu faço, olha o tanto que eu me dou, olha quanto eu penso no outro, mas não pensou em mim nem um pouquinho, não fez nada para mim, né? E aí, quando a gente fica nisso, a gente ainda tá terceirizando para o outro atender as nossas necessidades. E olha, cada um é responsável por aquilo que precisa. Eu preciso ser responsável pelas minhas necessidades. Não dá para eu delegar para o meu marido atender as necessidades que são minhas. Ah, não, eu tô cansada, então eu precisava, sei lá, dormir mais cedo, né? E aí eu até posso, olha, marido, você vai finalizar as coisas com as crianças, ou você vai, sei lá,
lavar a louça, porque eu vou me recolher mais cedo hoje, porque eu tô muito cansada. Tá, minha necessidade de descansar. Aí eu até deleguei, né? Você viu que existe esse exercício de delegar? Mas eu deleguei porque eu percebi o que eu precisava, porque eu entendi que eu não preciso carregar o mundo nas costas, porque todas as responsabilidades não são só minhas, eu posso dividi-las, porque tem outras pessoas que também podem fazer, e fazer às vezes até melhor do que a gente, né? Então, entendi o que é meu, entendi a minha necessidade, fui lá, atendi a minha necessidade e deixei o outro cuidar. E sem fim, quantas vezes a nossa necessidade é só de um tempinho com a gente? Quantas vezes a nossa necessidade é só de um respiro? É só de um café sem pressa? Ou é só de ir a manicure ou ir lá escovar o cabelo? E às vezes a gente usa desculpas, nossa, não deu tempo, ai, não tenho dinheiro para isso, tem tanta coisa, né? Ah, eu entendo que alguns cenários são muito desafiadores, eu reconheço. Para mim, às vezes, é muito desafiador fazer as coisas que eu gosto. Tem sido muito desafiador. Ah, tem sido, como tem sido. Eu não vou fazer a unha só a hora que me dá na teia. Então, eu preciso planejar muito bem a hora de fazer a unha. Então, tem que contar com a minha disponibilidade, com a disponibilidade da minha manicure e organizar as crianças para que eu possa ir lá fazer. Então, exige de mim, né? Mas para mim é muito importante, é valioso, é um jeito de me cuidar, me faz muito bem manter as minhas unhas bonitinhas, sabe? Arrumadinhas. Para mim é gostoso, compõe a minha estima. Se isso é importante para mim, tem que estar lá na minha lista de prioridades. E aí eu tenho que achar que eu sou a maioral, que precisa dar conta de tudo sozinha e distribuir algumas tarefas, organizar o meu tempo para ir lá fazer minha unha. E veja que eu tô falando de coisas simples, imagina coisas complexas. Imagine isso em tomadas de decisão, em cenários onde está existindo muita tensão, muita cobrança, ou lá no seu trabalho. Enfim, é reconhecer quais são as suas necessidades e se colocar em movimento para atendê-las. Isso é ser prioridade. Depois disso, aí sim, você pode entrar com toda a receitinha de bolo lá, né? Para estabelecer quais são as suas prioridades. Gente, na hora de elencar a prioridade, de colocar em ação a prioridade, eu preciso entender qual é a tarefa, qual é o meu objetivo com aquela tarefa, o que eu vou ganhar fazendo ou não fazendo, que benefícios que vão vir daquela ação. Eu vou precisar me perguntar, eu preciso fazer isso agora mesmo ou é depois? É algo que só eu posso fazer ou eu posso delegar? Isso é assumir prioridades, isso é organizar prioridades. Mas se eu só organizo isso com qualidade quando eu entrei na lista de prioridades. E aí, você está na sua lista de prioridades? Você está sabendo se vê como importante nos processos em que você atua? Você está reconhecendo o valor da sua ação aí onde você vai e coloca a sua mãozinha? Você está se sentindo merecedora de tirar momentos para atender às suas necessidades? Aí que tá a chave de tudo. Autoconhecimento, autoestima, saber quem sou e o que eu preciso. Eu espero de coração que essas reflexões façam sentido na sua vida. Que você, a partir do momento que escutar isso daqui, né, que se deparar com esse conteúdo, comece a se ver como prioridade. Porque não dá só para fazer pelo outro. As mães, nossa, mãezinhas, a gente não tiver cuidado, a gente é a mãe mais chata do planeta. Eu não posso só fazer pelos meus filhos. E a maneira de mostrar para os meus filhos que a vida pode ser leve é me cuidando. A maneira de cuidar bem dos meus filhos é estando cuidada.
estando com a minha saúde em dia, estando com a minha saúde mental em dia, estando com a minha estima em dia, é me sentindo bem, sendo quem eu sou. É isso que vai fazer com que eu cuide bem dos meus filhos. É isso que vai fazer que eu passe pelos momentos de birra, de desafio, né? De adoecimentos, com leveza. Ser prioridade. Entenda que você pode e merece ser prioridade. E que sendo prioridade, você cuida muito melhor das suas prioridades. Encerra o dia de hoje para quem está assistindo aqui agora, ou para quem assiste depois também fica o convite, tá? Finalize o seu dia, a hora que você deitar na sua cama, respire fundo, entre em contato com você, com o seu corpo, com as suas emoções e identifique quais são as suas necessidades. Aí você vai organizar a sua agenda e vai se colocar na agenda. Vai se colocar como prioridade. Minha diva querida Rafaela Bessa sempre fala, né? Se colocar na agenda. Se coloque na sua agenda. Entenda que você pode ser prioridade. E que pessoas que respeitam as suas necessidades são pessoas com a saúde mental muito mais em dia. Muito mais mesmo. Tá certo, meus queridos, minhas queridas? Foi maravilhoso refletir um pouquinho disso com vocês. Espero de coração que faça sentido. De cá fica muito obrigado a quem passou por aqui, né? De coração. Fica muito obrigado a quem assiste depois. E fica sempre aquele recadinho. Fez sentido para você, ou te fez lembrar de alguma pessoa, pega o aviãozinho, caminha para aquela pessoa, olha, você precisa ver isso aqui, ó, você precisa pensar nisso aqui, ó, se coloque no plano, sabe? Vamos criar uma rede de mulheres que se apoiam, que se cuidam, que se respeitam, que estimulam uma a outra. Laurinha tá dizendo amei. Ai, Laura, obrigada. É o feedback de vocês que mantém isso daqui como prioridade, sabe? E é o que eu adoro fazer. Vou encerrar. Eu tava encerrando, mas não vou encerrar ainda não. Vou encerrar aqui trazendo até meu exemplo, né? É algo que eu adorava fazer. Então, fazia lives semanais. Adoro conversar. E aí, desde a gravidez, com as questões da minha irmã, e a barriga grande, e os desafios, assim, eu fui me afastando disso. E sentindo vontade de voltar. Necessidade mesmo, sabe? De falar, principalmente no mundo como tá hoje, assim, sabe? Cada dia que passa eu me sinto mais responsável por levar gotinhas de saúde mental onde eu puder. E nisso aqui eu faço isso de maneira gratuita. E se a pessoa pega um fiozinho desse aqui e aplica na vida dela, ela já traz para si muitos benefícios, né? Então era algo que eu gostaria muito de retomar. Muito desafiador com o Felipe. Por quê? Porque é o horário que eu fico com as crianças sozinhas, né? Esse horário que é o horário mais comum, onde as pessoas acompanham. E é onde depois eu realmente já terminei a lida do dia. E aí antes eu conseguia fazer com a Beatriz. Beatriz ficava aqui pertinho de mim, às vezes até acompanhava, às vezes aparecia, mas não concorria. Felipe já concorre. Mas eu sentia a necessidade de retomar esse trabalho, né? Era uma necessidade minha. E eu precisei colocar, nossa, isso aqui tá na minha lista de prioridades. E me ordenar para isso. Então, não serão semanais, vão ser quinzenais. Que dia que eu vou fazer isso? Nossa, é o dia que eu posso contar com fulano ou beltrano para ficar com o Felipe, enquanto eu vou lá 20, 30 minutinhos e faço aquilo que é gostoso para mim. E atendo a minha necessidade. E aí essa aqui é uma necessidade para atender a Camila profissional. Da mesma forma que existem necessidades para atender a Camila mãe, necessidades da Camila esposa, necessidades da Camila mulher, né? E eu preciso elencar as minhas necessidades e ir me colocando como prioridade.
Cheguei atrasada, mas deu certo. Deu, Jana. Tô fechando aqui, mas deu certo. Você ainda vai ficar com uma pitadinha aí, assim, sabe? Rastreia aí quais são as suas necessidades. É muito fácil dar justificativas e dizer que, nossa, isso aqui tá muito difícil, não vou fazer. Não dá para eu fazer isso aqui. Ai, a fulana consegue, mas eu não consigo. Ah, mas é porque para você é mais fácil. É muito simples dar justificativas. Difícil mesmo é assumir as rédeas da sua vida e pensar o que eu vou fazer por mim. O que eu vou fazer para mim? Então fica aqui, né, para você o convite. Assuma as rédeas da sua vida aí. O que você precisa fazer, o que é seu. E o que é seu, ninguém pode fazer por você. Sim, sim, Jana. Depois você vê. E eu espero que contribua, assim, tá bom? Lindas, boa noite. Muitíssimo obrigada. Até a próxima, que vai ser daqui 15 dias. Então, daqui 15 dias, não vai ser numa quinta, vai ser na terça-feira, dia 25. Eu espero vocês aqui de novo. E aí, a do dia 25 também já tem tema, tá? Nem vai combinar com o que a gente conversou aqui hoje, tá? Mas vai ser sobre pessoas que vivem de 8, 80. Se você conhece alguém nesse nível, que é 8, 80, é para essa pessoa, tá bem? Cheiro, cheiro, cheiro. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.